aqui focamos em falar da campanha bastante, para que os irmãos possam participar conosco, para que a igreja possa se envolver nessa campanha. Eu quero falar a respeito do poder da unção do Espírito sobre as nossas vidas. Amém? Então lá em Isaías, a palavra diz, Isaías 10, verso 27, diz assim: e acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado. Aqui está uma versão escrita por causa da gordura, mas no original é por causa da unção. Amém, querido? Diga assim: o jugo será despedaçado por causa da unção. Sabe, querido, nós precisamos compreender que a unção de Deus faz toda a diferença nas nossas vidas. Precisamos da unção de Deus. Não tem como um filho de Deus, um crente, viver sem a unção do Espírito sobre a vida dele. Primeira vez que eu ouvi sobre unção, eu não entendi nada ali do que o pregador estava falando. Mas, depois de um tempo, eu comecei a entender. O que é a unção de Deus? Diga: a unção é a capacitação do Espírito na minha vida. Tanto isso é verdade que lá em João, o apóstolo João diz que nós nem precisamos mais ensinar uns aos outros o que pode, o que não pode. Sabe por quê? Porque a unção que procede do Santo nos ensina a respeito de todas as coisas. Ou seja, se a unção de Deus está na sua vida, se você está cheio da unção de Deus, não importa onde você esteja, você sabe qual é a direção de Deus para você. Amém, querido? Nós vamos falar sobre isso. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa trazer essa realidade, esse entendimento sobre as nossas vidas nessa noite, do poder da unção do Senhor sobre as nossas vidas. Que de fato, esse poder do Espírito é capacitação de Deus, para que nesse tempo nós possamos viver e cumprir o teu propósito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, querido? Eu gostaria de falar brevemente como esse poder se manifesta em nós. Então, primeiramente, esse poder de Deus se manifesta em nós, o poder da unção, nos revestindo de autoridade. Diga: o Espírito Santo, na minha vida, me reveste de autoridade. João 14, verso 17, diz assim a palavra do Senhor: o Espírito da verdade, que o mundo não pode o quê? Então, esse mundo aí fora, Jesus está falando, esse mundo aí fora não recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Aqui o Senhor está falando com os discípulos. Vós o conheceis, por quê? Porque Ele habita convosco. Então, quando Jesus está ali com os discípulos, o que Ele está falando? Ó, o Espírito Santo está aqui convosco, está aqui com vocês. E aí Ele termina dizendo: mas em breve estará em vós. Por quê? Quando Jesus então ressuscita, né? Nós sabemos que depois de 40 dias, há uma espera para o derramar do Espírito Santo. Amém? Então agora o Espírito Santo que estava com eles, agora estaria então dentro deles. Por isso você precisa entender e crer. O Espírito Santo hoje ele habita em você. E o Espírito habitando em você faz realmente uma diferença na sua vida. Por isso há alguns estágios quando nós falamos desse agir do Espírito em nós. Então o primeiro estágio é que o Espírito está ao nosso derredor, né? Então lá em João 16, verso 8, diz que quando o Espírito viesse, então ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então as pessoas aí fora sem Cristo, elas estão sendo
convencidas pelo Espírito Santo. Amém? Convencidas por Deus por meio do seu Espírito. O que o Espírito quer convencer elas? Quer convencer elas do pecado, da justiça e do juízo. Mas muitas estão o quê? Fechadas para isso. Não é verdade? Não é verdade, irmãos? Mas por que você está aqui? Porque um dia você foi convencido. Um dia você entendeu que você é pecador. E você precisava então do Senhor. E o seu coração foi aberto. O segundo estágio é que o Espírito, ele habita em nós. João 20, verso 22. Então, ali Jesus também com os seus discípulos, né? Olha aqui esse momento, ele diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles, e aí então Jesus diz: recebei o Espírito Santo. Amém? Então aqui podemos ver um outro estágio, que o Espírito, ele habita em nós. Diga: o Espírito habita em mim. Diga para o seu irmão: o Espírito habita em você. Outro estágio do Espírito em nós é que o Espírito vem sobre nós. Atos 1, verso 8. Vamos ler. Mas recebereis poder, diga poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então aqui a palavra nos ensina que o poder é um revestimento. Diga: eu preciso ser revestido do Espírito Santo. Amém? Então, é isso que traz sobre a sua vida autoridade. Autoridade no mundo espiritual. Autoridade para você orar e crer que cadeias são quebradas. Amém? Porque eu sei que nós não vemos, querido, mas o mundo espiritual, ele é mais real do que esse natural nosso aqui. Você concorda comigo? Por isso nós precisamos nos mover aonde? No espiritual. Precisamos nos mover no sobrenatural. Sair de uma vida meramente no natural. Não, o Senhor quer nos levar a uma vida onde entendemos as realidades espirituais que são presentes. Amém, querido? Porque há coisas que acontecem que nós não percebemos. Mas às vezes há uma resistência do inferno para que você não avance. Você sabia disso? Você sabia que há situações que você não vive aquilo que Deus tem para você, ou que Deus quer fazer na sua vida, porque simplesmente você não tem se posicionado espiritualmente como deve. Por isso, o mundo espiritual exige sim de nós um posicionamento espiritual. E eu me posiciono quando? Quando eu estou cheio do Espírito, revestido do Espírito Santo. Amém? E entendendo que o Espírito Santo, ele já veio. Agora, todos nós precisamos ter uma experiência profunda com Deus. Porque é isso que traz sobre as nossas vidas poder. Poder. Então esse poder vem do Espírito. Então, o que muitas vezes nos limita em fazer a vontade de Deus? É o fato de nós não estarmos cheios do Espírito. Compreende isso? Então, às vezes, o que me impede de ganhar almas para Cristo, ou evangelizar? É que eu não estou cheio de Cristo, eu não estou cheio do Espírito. O que me impede de conseguir vencer o pecado? É porque eu não estou cheio do Espírito. O que me impede de dar um bom testemunho? É porque eu não estou cheio do Espírito. O que me impede, muitas vezes, avançar no propósito de Deus? É porque eu não estou cheio do Espírito. Então, estar cheio do Espírito faz total diferença. Quantos compreendem isso? O que mais? O poder da unção nos capacita a frutificar. Diga: em Deus, eu posso frutificar. Uma coisa que eu creio muito, querido, é que Deus nunca vai chamar você para fazer algo que você na sua força consegue fazer. Amém? Então, por exemplo, pastor, eu creio que Deus me chamou para ser um pastor. Glória a Deus. Alguém que tem esse chamado aqui, é bom saber, não? Por que não? Devia ter. Mas amém. Se você tem esse chamado, você vai entender o quê?
que não é na sua capacidade, que você não consegue. Amém? Poderia usar outro exemplo, né? Ser um líder, ser um missionário, ou simplesmente servir na igreja de alguma maneira. Então a maioria das pessoas, elas falam, não posso, por quê? Porque ela vê a limitação dela, e ela fala, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para servir? Quem sou eu para fazer isso que Deus me chamou? Eu não me sinto capaz. E deixa eu te falar, é assim mesmo. Amém? Diga para o seu irmão, Deus nunca vai lhe chamar para fazer aquilo que você pode fazer. Amém, querido? Deus sempre vai nos chamar para fazer aquilo que nós, na nossa força, não conseguimos. Aquilo que na nossa capacidade nós não conseguimos. É apenas por meio do poder de Deus. É apenas por meio da unção de Deus. Porque o Espírito Santo, ele veio para nos capacitar. Diga, eu sou capacitado por meio do Espírito Santo. Então a presença do Espírito na minha vida é o que vai me capacitar para fazer a vontade de Deus. Pastor, eu quero amar mais a minha esposa. Como é que eu faço isso? Há alguma técnica? Tem uma técnica. Se encha do Espírito Santo. Pastor, eu preciso ser uma mulher submissa, mas é difícil. A palavra manda eu ser submissa, mas pastor, esse texto aí podia ser tirado da palavra. Porque é difícil submeter ao meu marido. É impossível, na verdade. Mas se você for cheia do Espírito, é possível. Amém? Ô, glória. Testificou. Aleluia. Aleluia. Então, há diversas coisas que Deus vai colocar no seu coração um desejo, que Deus vai colocar no seu coração uma vontade, que Deus vai colocar no seu coração que de fato é isso que você tem que fazer, meu filho, ou minha filha, mas que você vai sentir o quê? Incapaz. Você fala, Deus, eu não estou pronto. Deus, eu não consigo. Deus, eu não posso. Quando você chegar a essa constatação, entenda, você está no caminho certo. Por quê? Deus só usa aquele que não é. Amém? Porque quando você estiver fazendo, você vai olhar e falar, realmente não tem nada a ver comigo. É Deus fazendo. Amém, querido? Amém. É Deus fazendo. Né? Então é assim que Deus faz. Deus pega aqueles que não são, para de fato ser através dele. Portanto, precisamos cada vez mais entender que é essa capacitação do Espírito que vai nos levar a frutificar em toda boa obra. No que você precisa, vamos ser bem sinceros, o que você precisa hoje para ser aquele que Deus chamou você para ser? Fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Você só vai conseguir isso cheio do Espírito Santo. Amém, querido? Porque é Ele quem capacita você a ser um pai ideal, uma mãe ideal, um cônjuge ideal, um líder ideal, alguém que serve na igreja, alguém que está lá pela sua família, se posicionando em Deus. Devemos entender, querido, que isso acontece apenas por meio do Espírito Santo, da capacitação que vem de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Diga assim, por último, a capacitação do Espírito é o que me leva a viver o sobrenatural. Portanto, a unção de Deus não é uma coisa abstrata, ela pode ser percebida e até sentida. De fato, o Senhor quer que você desfrute de uma vida onde você percebe a unção na sua vida, fluindo na sua vida.
E há um episódio bíblico lá no caminho de Emaús, né, onde fala daqueles discípulos que estavam ali ouvindo a Jesus. Eles não sabiam que era Jesus, mas eles estavam ouvindo a Jesus, e quando eles chegam ali à casa, na hora de partir o pão, então seus olhos são abertos, e aqueles discípulos percebem que era Jesus. E aí ele chega a uma constatação: puxa, e quando nós estávamos com ele pelo caminho, você percebeu como o nosso coração queimava? Amém? Ou seja, quando nós estamos cheios do Espírito, querido, quando nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus, você vai perceber a unção de Deus na sua vida. E o que é essa unção fluindo na sua vida? É o seu coração queimando na presença dEle. Diga: eu preciso voltar a queimar. Amém, querido? Aqueles discípulos perceberam isso. O coração deles estava realmente queimando, pegando fogo, porque eles estavam ouvindo o Senhor. E a promessa bíblica que nós temos, querido, está lá em Joel 2, verso 28. Porque quando o Espírito está em nós e operando em nós, nós vivemos o sobrenatural. E aqui há algo profético. Joel 2, 28 diz: e acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Pode passar. E também do meu Espírito derramarei sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias. Pode passar. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E, pode passar. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aí, amém, querido? Então nós vemos aqui uma promessa, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Essa é a promessa que vemos por meio do profeta Joel. E depois então, cerca de 500 anos, lá em Atos 2, verso 2, 4 e 16, 2 ao 4, diz assim, Atos 2, verso 2 ao 4, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, vou com os irmãos aí, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Pode passar. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. Observação aqui, irmãos. Nós cremos, entendemos que o falar em línguas é a evidência do enchimento do Espírito. Amém? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. E então passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 16. E aí então aqui chega a constatação, né? Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ou seja, eles entendem que a experiência do derramar do Espírito foi profetizado há 500 anos anteriormente. E nós hoje temos desfrutado da porção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, amém, querido? Esse derramar do Espírito é algo que todos nós podemos provar. Você pode provar hoje, amém? Depende de você o quê? Ser intenso. Então assim, para encerrar, querido, esse compartilhamento, o que você precisa entender quando nós falamos sobre ter uma vida cheia do Espírito? Você precisa entender que você não pode ser passivo. Posso ouvir um amém? Amém. Você não pode ser passivo. Você precisa ser intenso. Então esse ser intenso é forçar. Às vezes, eu vou até descer para falar com os irmãos. Às vezes, você não se sente cheio do Espírito Santo. Na verdade, você se sente mais fraco espiritualmente. Aí vem para o culto meio forçado.
Quem já veio para o culto forçado, levanta a mão aí. Quem tem coragem? Hoje não, né? Hoje não. Faz tempo, pastor, faz tempo. Mas pode acontecer, por quê? Porque você não estava cheio do Espírito. Amém? Quando nós não estamos cheios do Espírito, muitas vezes, nós não sentimos com vontade, empolgados, desejosos de buscar o Senhor. Por isso você precisa ainda mais. Quando você perceber que você não está tão empolgado assim, é aí que você precisa parar e falar: esse jejum eu vou cair para dentro. Amém? Quando você não tiver a fim de ir para a célula, você fala: realmente é nessa hora que eu preciso forçar ainda mais. Amém, querido? Podemos achar algo do tipo: não, eu vou, pastor, se me der vontade. Mas sabe o que é a vontade da sua carne? A vontade da sua carne, querido, é ficar o dia inteiro sentado, vendo televisão, mexendo no celular. Está vendo como eu sou profeta de Deus? Mas essa é a realidade. A vontade da nossa carne é ficar sem fazer nada. É ficar deitado, é ficar olhando a paisagem. É ficar vendo série atrás de série. É ficar lá no celular o tempo todo. Essa é a vontade da nossa carne. Mas a vontade do nosso espírito é diferente da vontade da carne, amém? Ou seja, é você ser intenso. Eu não estou a fim de jejuar, pastor, não estou querendo. Mas olha para cá, em amor e carinho, não importa a sua vontade da carne, querido. Amém? Olha para o seu irmão e fala para ele com amor e carinho: a sua vontade da carne não importa. Não tem valor. Não tem. O que tem valor diante de Deus é o que o seu espírito deseja. E a palavra diz lá em Romanos que nós devemos ser guiados pelo Espírito e não darmos lugar à carne. Mas acredite, a carne, como diz Paulo, ela milita contra o Espírito. Então você não pode pensar: não, eu só vou se eu tenho vontade. Está frito. Porque nem sempre você vai ter vontade. Você entende isso? Nem sempre. Nem sempre você vai querer orar, você vai querer ler o livro, você vai querer vir no culto, você vai querer estar na oração. Não. Pelo contrário. Quando você chegar cansado do trabalho, você vai pensar: puxa, Deus, o Senhor entende. Pai, tu entende o que eu estou passando. Eu vou ficar aqui porque o Senhor sabe, estou cansado. E olha para cá, Deus te entende. E Ele te ama, isso não muda. Mas você não vai desfrutar aquilo que você pode desfrutar em Deus, se você não viver uma vida cheio do Espírito Santo. Isso compromete o seu avanço, o seu crescimento em Deus. Por isso, a unção do Espírito, ela vai liberar sobre nós o quê? Essa vida, de você ter o seu coração queimando pelas coisas de Deus, de você estar alegre com o Senhor, porque é isso que traz prazer realmente para nós, querido, para o nosso espírito. Você não tem mais prazer nesse mundo, porque você agora é de Cristo. Amém? Você que nasceu de novo, você não tem mais prazer nas coisas desse mundo, se você nasceu de novo. Se você ainda tem muito prazer no mundo, avalie, talvez você não nasceu de novo ainda, não tem problema, não te condena, apenas ore ao Senhor e fala: Senhor, eu quero nascer de novo. Porque quem nasce de novo, o seu prazer está em Deus. Amém? Amém. Mas eu não quero trazer sobre você uma condenação. O que eu quero é que você tenha consciência que viver pelo Espírito é o melhor de Deus para a sua vida. Diga para o seu irmão: viver pelo Espírito é o melhor de Deus para você. Amém, querido? Esse é o melhor de Deus. Quando você não vive no Espírito, você perde muita coisa. Sabia disso? Quando você não vive no Espírito, vai ser briga no casamento, vai ser conflito com seus filhos,
Quando você não vive no Espírito, você não vai cumprir o propósito de Deus, o ministério que Deus tem para você. Você não vai exercer o seu chamado. Porque isso só é feito pelo Espírito. Não é pelo seu natural, não é pela sua carne. A sua carne quer o mundo, quer as coisas desse mundo, os prazeres da carne. Mas o seu espírito quer mais de Deus. O seu espírito tem fome pelas coisas de Deus. Quantos entendem isso? Amém. Quantos desejam isso? Amém. Fique de pé no seu lugar. Sabe, a unção de Deus, querido, que vai capacitar você a viver o sobrenatural. É a unção, é a presença do Espírito. É esse desejar do vinho novo de Deus. De falar, Deus, eu não me contento com aquilo que eu já tenho, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais experiência contigo. Eu quero ser levado pelo Senhor a um novo nível. Quantos querem um novo nível em Deus? Feche seus olhos, portanto. Não seja passivo, como eu disse, seja intenso. Abra sua boca. Nós somos cheios quando nós falamos, Efésios 5. Você é cheio quando você louva. Você é cheio quando você ora. Você é cheio quando você adora. Por isso, comece agora a falar para o Senhor.